Então, meu nome é Matheus, eu tenho 23 anos, eu sou aluno do nono período aqui da Faculdade de Vassouras de Medicina. Eu sou bolsista ProUni e, assim, eu não sei o curso que vocês querem, mas eu acho que de toda forma, a dedicação, né, o nosso empenho, a nossa vontade, eles influenciam muito no nosso processo de vestibular, de provas, essas coisas todas. Eu estudei em escola pública também, assim como a maioria de vocês que estão aqui. Não sei se alguém aqui é de escola particular, mas, assim, o Enem, ela é uma prova que, teoricamente, ela deveria ser feita para pessoas que fazem o ensino médio em escolas públicas. Mas a gente sabe que, na realidade, não acontece assim, né? Tem coisas lá, infinitas coisas que a gente não vê na escola, por N questões de infraestrutura, de planejamento, de qualidade de professor, enfim. A gente não vai focar em produção de texto para provas mais tradicionais, como FUVEST, Unicamp, UERJ, essas coisas. Nosso texto aqui é Enem, que é a grande porta de entrada para todos vocês aqui, né? Quando a gente pensa em escola pública, numa universidade pública ou numa universidade particular com bolsa, ou financiamento estudantil também. Eu acho que nessa fase da vida, nessa parte de vestibular, a gente tem que ter um equilíbrio muito grande, porque senão a gente acaba adoecendo dentro do curso de medicina. O que a gente mais vê é aluno doente, porque não sabe equilibrar o estudo com saúde mental, com saúde física, e a gente acaba ficando muito doente, principalmente psicologicamente, por causa de sobrecarga, cobrança e essas coisas. Então, eu acho que a gente tem que respeitar, né? Vocês têm que respeitar o tempo de vocês. Todo mundo aqui vai conseguir entrar numa universidade, se estiver se dedicando de verdade. E isso pode levar um tempo, é um processo que para algumas pessoas é longo, mas isso não quer dizer que você seja diferente ou que você seja menos inteligente que outra pessoa. É só que você não é igual a todo mundo, então você tem o seu tempo e respeite o seu tempo. Não tente passar acima do seu limite, se sobrecarregar, porque isso vai piorar a sua performance em vez de melhorar, tá, gente? Então, é uma introduçãozinha rápida ali, uma fala um pouco motivadora, um pouco sobre mim. E hoje, deixa eu tentar compartilhar aqui. Tá aparecendo? Alguém pode me falar? Pelo microfone, de preferência, porque eu não consigo ver o chat. Não, calma aí, consigo sim. Tá, apareceu. Tá aparecendo. Aparecendo, acabei de ver. Deixa eu abrir aqui. Esse é o nosso projeto. Projeto Enem para Todos. Acho que foi. Esse computador tá bem bizarro. Abriu até? Abriu. Esse é o nosso projeto, Projeto Enem para Todos. Como eu já disse, a gente voltou o projeto para o Enem, por motivos óbvios. E eu acho que vocês, sei lá, tem 7 pessoas aqui me ouvindo falar. Claro que eu gostaria que tivesse muito mais pessoas, porque seria muito mais gratificante para a gente. Agora são 8. Eu tenho que ficar de olho, inclusive, na galera que está tentando entrar. E
é uma grande oportunidade para vocês na realidade, né? Porque, falando de redação, eu comecei a escrever no segundo ano do ensino médio. Cara, eu tô com um problema para ver a galera que tá pedindo para entrar. Eu preciso ficar de olho nisso. Eu comecei a escrever no segundo ano do ensino médio e minha primeira redação também foi no segundo ano do ensino médio. Eu estudei numa escola pública que, para você estudar nela, você precisava fazer uma prova. Então, era um ensino ali mais seleto, era um ensino público de mais qualidade. E eu tive um apoio muito grande, porque minhas professoras eram corretoras do Enem, então a gente foi bastante privilegiado nesse ponto. E a minha história com redação é progressiva, e eu fico muito feliz falando isso, porque eu consegui enxergar a evolução no meu processo. Eu comecei em 2014, como eu disse, eu tirei 760 em 2014. Em 2015, que foi o meu terceiro ano do ensino médio, eu tirei 860. E no ano em que eu passei para a universidade, 2016, eu tirei 980. Isso é prática, isso é rotina, é muita coisa em termos de escrever e de se dedicar. É basicamente isso. E eu tô aqui para tentar ajudar vocês nesse processo. A gente tem poucos encontros, mas eu quero que todo mundo aqui, pelo menos, saia, chegue lá na prova sabendo basicamente o que é um texto dissertativo argumentativo, quais são as ferramentas de argumentação e o que eu posso usar na redação, o que eu não posso usar de jeito nenhum, como eu faço uma proposta de intervenção, essas coisas que vão salvar a vida de vocês. E vocês têm um parâmetro, né? Vocês têm uma avaliação única de redação. Então, vocês têm lá três outras, são 4 notas, né? Português, ciência da natureza, isso. Você tem 4 notas e uma delas é redação. Então, olha só o peso que a redação tem o peso que a redação tem na avaliação, né? Na nota final de vocês. Tá, vou parar de falar um pouco agora sobre isso e vou continuar aqui. O tema de 2015 foi esse, né? A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. O que acontece? Quando o Enem, teoricamente, era para eles pegarem um tema, que esteja em alta, né? Que os estudantes, de modo geral, eles têm acesso àquela informação, porque está passando na televisão, porque está passando no noticiário, está rodando, circulando em rede social, essas coisas todas. Só que com esses últimos temas a gente viu que essa pegada aí tem dado uma fugida, né? Eles estão pegando uns temas mais que não deixam de estar em alta, mas que não está tão visível assim para todo mundo, não é todo mundo que está acessando aquela informação, que está sabendo daquela coisa. Mas, de toda forma, a gente vai falar sobre essas atualidades. Então, a prova, né, ela é organizada, e chega lá, você vai chegar no seu primeiro dia de prova agora, vai abrir seu caderno de questão e vai ter lá a proposta de redação. Então, eles colocam lá um tema, né, um assunto específico, no caso, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, que vai estar dentro de um tema maior. Caso violência, né? Tem como se fosse uma roda, um círculo, e sobre violência, vários pontos de violência, e especificamente o ponto de violência contra a mulher, que é o que que eles querem que vocês falem. Vai ter alguns textos motivadores que você pode ou não usar na sua redação, né? Já se você não tiver nenhum artifício argumentativo, não tenho nada para usar, não consigo pensar em nada, você recorre ao texto, o apoio, né, a coletânea que eles enviam, que eles colocam junto com a proposta. Não é um crime fazer isso, tem redações nota 1000 que usaram as informações que tem na coletânea, tá lá para você se orientar, para você utilizar, né, desde que você não copie descaradamente o que está lá. Então, não se sintam culpados caso isso aconteça, vocês precisem utilizar. Mas o legal seria que vocês não usassem, né, para demonstrar que você tem um conhecimento, que você domina aquele tema.
Como eu disse, a aula vai depender um pouco da participação de vocês, de quem estiver aqui, de quem estiver disposto a falar. Mas eu acho que todo mundo aqui já vivenciou um caso de violência contra a mulher, assim, seja próximo, seja até mesmo dentro de casa. E é uma coisa muito próxima da realidade. A gente vê na televisão muita notícia sobre isso, a gente escuta falar no bairro, a gente escuta amigas falando que foram roubadas, que, sei lá, foram assaltadas, assediadas, enfim. Tudo isso se encaixa dentro da violência contra a mulher. E alguém aqui quer falar alguma coisa sobre isso? Tem alguma informação, tem alguma opinião, sei lá, algum dado que acha relevante para a gente tentar abrir uma discussão sobre esse tema? Pode me... Boa noite. Boa noite. Eu sou a Emily. Então, esse é um tema muito pertinente e a gente precisa falar, né? A violência contra a mulher, uma das teses, né, que pode ser defendida é a questão do machismo, né? Que vem desde o patriarcalismo, né? Que a figura da mulher é inferiorizada, né? Que a mulher depende, assim, do homem, que a mulher é mais fraca, que ela tem até uma capacidade intelectual menor. Então, isso é todo um preconceito, né? Está todo enraizado na cultura brasileira, que precisa ser discutido e superado, né? Muito bem, concordo com você. É um tema de 2015, mas que pode cair de outra forma na prova do Enem, né? Violência contra a mulher é muito amplo, então pode cair. A gente tem visto que os casos de feminicídio têm aumentado, né? O feminicídio, agora ele tem uma lei própria. O feminicídio, ele é especificamente quando uma mulher ela é atacada, ela é morta, a causa base da morte dessa mulher, né, dentro da lei, seria o fato de ela simplesmente ser uma mulher. Então, isso classificaria um feminicídio. E eu vi, aqui já é um assunto mais para a área do direito, mas tem advogados, tem pessoas que pensam, né, nessas coisas das leis, em que podem classificar uma morte de mulher dentro do feminicídio e dentro de um crime por motivo torpe, que é quando, assim, o motivo torpe seria uma morte por um motivo banal. Tipo, sei lá, a pessoa discutiu com a outra e uma foi lá e atirou nela. Seria um motivo bobo, né? Então, um motivo torpe. E a gente vê que muitas vezes os casos de feminicídio são porque terminou o relacionamento e a pessoa não aceitou, porque não quis ficar com a pessoa, ou porque, sei lá, a pessoa nunca deu atenção para ela, enfim, coisas que não são, né? Jamais serão motivos ou darão direito de alguém de matar outra pessoa. E isso está dentro da nossa cultura. Também tem formado o homicídio passional, né? Que vem de paixão, do passional. Foi realmente, não foi criado, mas foi muito usado com os homens quando matavam suas esposas e namorados por não aceitar o fim do relacionamento, né? Isso entra muito dentro da saúde mental, dentro da cultura, dentro do machismo, dentro de tudo isso, porque se a gente parar para pensar, essas pessoas elas estão tão adoecidas, isso que eu estou falando sobre estado mental, não exclui a culpa da pessoa, né, do agressor, do ato que ele fez. Não estou tentando justificar isso de maneira alguma. O que eu estou querendo dizer é que a sociedade está doente, as pessoas estão doentes mentalmente, elas associam muitas vezes a felicidade delas ou o próprio relacionamento como uma propriedade, como uma coisa que elas têm, né, como se fosse algo concreto. E aquele pensamento está tão fraco, está tão fragilizado que quando a pessoa não tem aquilo, né, por N motivos, um deles um relacionamento abusivo, ela acha que ela tem o direito de ir lá e matar a pessoa, e aí muitas vezes ela também se mata, né, o que prova que ela não estava, que não era uma pessoa mentalmente normal. Não no sentido psiquiátrico, mas no sentido psicológico. Uma dependência emocional, né?
Exatamente. E tudo isso que a gente está falando pode entrar na redação. Tudo isso que a gente está falando é pensamento de vocês. É o que vocês estão falando sobre o assunto. Vocês estão trazendo dados históricos, dados atuais, que vocês colocam na redação. O difícil é escrever. Como que eu vou expor essas informações? E para isso, a gente tem que ter um repertório, um léxico, um vocabulário, um conjunto de palavras em que a gente consiga se embasar. Por isso que é importante a leitura. Então, na minha época... bastante difícil você um repertório, porque às vezes você tem tanta argumentação, mas você não tem como sustentar o seu argumento por falta de repertório ou não saber colocar o repertório. Sim. Isso foi muito complicado para mim no começo, quando eu comecei a fazer redação. Eu tinha muita dificuldade com isso, com repertório. Para mim também, porque, tipo, eu achava que era só jogar os argumentos lá e tava bom, mas você tem que argumentar e se posicionar quanto a eles, né? Você mostrar que a argumentação que você está fazendo realmente é válida e você pode provar ela com um repertório físico. Exatamente. Se você pega o que você tem, as suas informações e coloca só no texto, você acaba fazendo um texto positivo. Você está colocando dados como se fosse, sei lá, um jornal que traz informações. Você precisa mostrar que você sabe aquilo e você precisa se posicionar quanto aquilo. Você acha que aquilo é bom, que aquilo é ruim, e no final você tem que salvar o mundo. Eu lembro que meu professor sempre falava isso, eu gravo isso na minha mente, tem salvo até hoje, que o Enem quer que a gente salve o mundo em 6 linhas, que é você salvar a sociedade com proposta de intervenções perfeitas, como se aquilo realmente fosse mudar a realidade, como se eles fossem ler as redações nota 1000 e aplicar aquelas ideias lá para tentar melhorar a realidade da nossa sociedade, mas infelizmente a gente tem que fazer isso, a gente tem que se sujeitar a isso para conseguir um objetivo maior. E continuando o que eu estava falando sobre repertório, vocês precisam ler, né? Isso é o básico, literatura. Gente, quando eu falo de ler, não é sobre dados, não pegar 80% disso, 70% daquilo, isso aí a gente vai esquecer. Guarda coisa relevante, pega um livro e lê, porque ali dentro do livro vai ter uma história, você pode associar com aquela situação. A fulana sofria dentro do livro isso, isso e isso. Quando a gente compara com a nossa sociedade, exatamente isso que acontece com as mulheres, porque elas estão fragilizadas, porque a sociedade ela se desenvolveu num contexto em que o homem ele é colocado como a figura principal e a mulher como se fosse uma propriedade, ou como se ela fosse uma grande coadjuvante ou uma reprodutora, assim, como se fosse obrigação dela, fazer associação, fazer analogia e mostrar que vocês têm um conhecimento sobre aquele tema, não importa o que seja. Nossa, inclusive, eu tô lendo o livro, porque assim, livros um pouco mais antigos, né, como por exemplo de Machado de Assis, eu tô lendo O Alienista, indicação esqueci o nome da menina que deu literatura pra gente. Juliana? Não. Foi indicação dela, foi Laura? Ai, não me lembro. Aí ela Laura fez a mesmo. indicação, foi Laura, não foi? Acho que foi isso mesmo. Aí ela deu a indicação do Alienista, eu falei, cara, eu vou ler. Aí eu comecei a ler e, tipo assim, o médico, né, que é o protagonista ali do livro todo, tem a mulher dele, que é a Evarista, se eu não me engano. E, tipo assim, enquanto o marido dela é um médico e trabalha e faz isso, faz aquilo, ela não, ela é toda, tipo assim, ambiente de casa, viaja à custa dele, tipo assim, demonstra o quanto que a mulher é inferiorizada intelectualmente também, sabe? Dentro do livro. Eu, pelo menos, percebi isso, sabe? Ela não atua em mais nada, só vive disso, de roupa de luxo, de viajar para o Rio de Janeiro, que era o sonho dela, e pronto, ela não faz mais nada. Eu acho que isso também é muito demonstrado no livro, sabe? Meio que mostrando que a mulher só servia para isso, como uma propriedade, sabe? Os livros antigos trazem muito isso, né? Tem o livro também do Machado de Assis, o Dom Casmurro, que é uma
Hoje fica todo mundo Ele também ele traz essa ideia também. da Capitu, a Capitu traiu ou não Betinho, tipo assim, é uma questão sobre machismo, sabe? Sim, Sobre, colocando a mulher como errada, né? Tipo, se ela traiu ou não traiu, e daí você fica naquela, pô, e se ela traiu ou não, o homem faz isso e não é julgado, sabe? E a mulher é julgada. Sofre exato, nem todo. não pela conduta, né? Pela atitude dela, que de certa forma ela tá não desrespeitou o relacionamento dela, mas por esse julgamento que não aconteceria se fosse o contrário. Isso é uma ideia que dá para trazer. E dentro da violência contra a mulher, a gente tem aqui os tipos de violência contra a mulher. Eu achei interessante trazer isso, porque às vezes a gente imagina uma violência só física, né? Mas a Lei Maria da Penha, ela traz a violência contra a mulher dentro de outros aspectos, dentro do aspecto físico, psicológico, moral, sexual e até patrimonial. Isso é muito interessante. Aí eu trouxe aqui pra gente. Deixa eu ver se consigo. Eu trouxe aqui. Eu expandi isso e trouxe aqui os tipos de violência para a gente ter uma noção. Olha só, dentro da violência física tem o espancamento, atirar objetos, sacudir ou apertar o braço, estrangulamento, sufocamento, lesões com objetos cortantes. Psicológica, ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, insultos, chantagens. Violência sexual, estupro, né? Obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causam desconforto ou repulsa, impedir o uso de métodos contraceptivos. Isso é muito contraditório, porque aqui dentro da área da saúde, a gente vê muitas vezes mulheres que querem fazer laqueadura ou que querem colocar um DIU, e alguns médicos, né, eu não sei se faz parte da rotina, então não vou falar que é culpa do médico. Talvez seja um processo, uma coisa burocrática, não sei se é a nível hospitalar, não sei o que seja, mas, enfim, é uma coisa que eu acho errado, que eles pedem para trazer o marido da pessoa para ver se ele também concorda com essa ideia de a mulher fazer laqueadura ou colocar o DIU, enfim. Ah, mentira. Mas isso é com mulher casada, só mulher casada ou independente? Não, com mulher casada. Com mulher casada. Gente, que absurdo! Ai, que absurdo! Não, não. Nossa, que absurdo! Tô chocada, não sabia disso. E aí, olha só, a gente tem uma lei que fala disso, mas o nosso sistema de saúde age de outra forma. O nosso sistema de saúde, ele pede, não sei se acontece, eu já ouvi falar muitas vezes disso, mas eu não sei se é uma coisa, eu vou até procurar saber para depois falar para vocês na próxima vez que a gente se encontrar. Não sei se é uma coisa de lei, se é uma coisa de conduta médica, mas já ouvi falar Isso porque muito tem a disso. Constituição, né? Que garante igualdade de gênero sem distinção, né? Daí vem uma dessa de, você tem que trazer o seu marido para saber se ele está ciente disso. Como se ele fosse o fator principal de você ter um filho, né? Porque, obviamente, a gente pensa por esse lado. Tem o artigo 5º da Constituição, que garante muitos direitos básicos. Aí vem a Lei Maria da Penha com isso e vem o sistema de saúde fazer uma coisa completamente oposta e que causa muita revolta. Isso é tipo antigamente, né? Quando a mulher tinha que pedir autorização do marido para fazer um monte de coisa, o marido tinha que assinar. Sim. Nossa, Chega a ser nossa, bizarro. tô chocada. Violência patrimonial, que é quando o homem tenta controlar o dinheiro da mulher ou deixa de pagar pensão alimentícia para ajudar, desnutrição, olha, destruição de documentos pessoais, furto ou extorsão ou dano. Isso aqui a gente vê, e essa parte a gente vê muito quando tem aquelas notícias de que uma senhora ou uma mulher de mais idade
que era sozinha ou que separou do marido, ela acaba se envolvendo com um garoto mais jovem e dá carro para ele, dá casa, e um dia ele desaparece, leva tudo e some. Né? Vendeu tudo, às vezes vende até a casa da pessoa e desaparece com o dinheiro. E está enquadrado aqui dentro da violência contra a mulher, e dentro da lei de outras infinitas qualificações lá que a pessoa vai ter que responder na justiça. Mas são coisas que a gente não sabe que também são violência contra a mulher. Que é o estelionato ali no caso, né? E a violência moral. Que essa daqui era uma que eu também não sabia que se encaixava, né? Acusar a mulher de traição é um tipo de violência. Emitir juízos morais sobre a conduta dela, no caso, a Capitu traiu ou não o Bentinho, é um juízo que as pessoas emitem, caso ela tenha traído. Também é uma violência contra a mulher. Fazer críticas mentirosas, expor a vida íntima das pessoas. A gente vê com muita frequência meninas que mandam vídeo para o namorado, mandam fotos, enfim, para ficante. Uma coisa que dentro da juventude hoje existe muito, porque as pessoas têm celular, as pessoas têm vida íntima, as pessoas estão cada vez mais entrando, explorando a sexualidade delas, e acaba que o homem muitas vezes acaba compartilhando aquele material, né? É uma coisa muito feia, muito desumana, porque a pessoa confiou tanto naquela pessoa, com aquela coisa, naquele momento de intimidade deles, e a pessoa vai lá e compartilha, que também é violência contra a mulher. Eu quis trazer esses 5 tipos aqui para vocês terem uma noção do que é, depois vocês leem com mais calma, porque eu não tenho muita ideia não parei para ver quais podem ser os possíveis temas desse ano, mas violência contra a mulher acontece todo dia. A gente vê a estatística de 3 mulheres morrem a cada não sei quantos segundos, por dia morrem não sei quantas mulheres no mundo, e por conta de violência, né? Então é um tema que, assim, eu acho que nunca sai de alta desde os últimos anos, aí, infelizmente. As mulheres, elas têm morrido por violência, assim, passiva, né? Não é uma coisa de procurar. Inclusive, tem aumentado bastante o número Sim, de na pandemia. violência contra mulheres, realmente por conta da pandemia, né? Sim, eu trouxe aqui um dado para vocês sobre isso. Aqui, ó, deixa eu tirar isso aqui da frente. 1 em cada 4 mulheres foi vítima de algum tipo de violência na pandemia do Brasil. Os dados, eles trazem para a gente que as mulheres, elas estão sendo mais violentadas dentro de casa do que na rua. A violência contra a mulher na rua caiu, mas a violência contra a mulher dentro de casa, com marido, com filho, com namorado, aumentou absurdamente, né? Porque é aquela coisa de a pessoa ficar trancada dentro do mesmo ambiente com o agressor, e a gente vê um posicionamento muito engraçado, não vou dizer engraçado, mas triste da sociedade, que muitas vezes eles tentam afastar a vítima do agressor, mas não agir contra o agressor, né? Fulana tá presa dentro de casa, é por isso que a violência está aumentando. Quando tudo voltar ao normal, a mulher vai parar de ser agredida. A mulher não vai parar de ser agredida. Ela vai ficar longe do cara que agride ela só. Não vai mudar o problema. O cara vai continuar agredindo outras mulheres que estiverem dentro de casa com ele. Ele vai agredir outras mulheres que estiverem na rua. O problema não vai ser solucionado. Entendeu? Então, as pessoas, elas pensam que as coisas funcionam assim, porque elas tentam atenuar a culpa do homem por esse pensamento socialmente compartilhado, que é o machismo. Que o homem, muitas vezes, não está errado, que o comportamento agressivo dele é biológico. E isso gera todos os problemas que a gente vê hoje, porque as pessoas não procuram mudança, elas procuram justificar. Eu não sei se desculpa te cortar, mas eu não sei se você está conseguindo ler o chat, mas o Aru perguntou assim, se alguém pode pegar se essas leis servem para mulheres trans. Pode pegar se essas leis servem para as mulheres trans. Então, eu não sei te dizer, porque eu acho que isso é muito individualizado. Eu não sei se a lei é para biologicamente, né, genótipo, por exemplo, né, genótipo XY, XX, né, então não sei se é aplicado de gênero. Isso é uma pergunta bastante interessante, eu acho que eu nunca me perguntei sobre isso. Mas eu também não.
Isso seria muito difícil de avaliar. Por exemplo, nas Olimpíadas, tentam ficar avaliando se a mulher biologicamente, porque você pode ser XX e ser XX e ser homem, ser XY e ser mulher. Então, assim, é algo muito difícil de ficar comprovando, né? Mas Porque aí, tem a identidade de gênero e tem o sexo da pessoa, né? Eu acho que dentro da lei, eu acho que valeria, a minha opinião aqui, né? Como um eu acho que vai mais, puxa mais pro lado de, igual de violência, que tem bastante, né? Tem bastante violência contra pessoas trans, então acho que já puxa bastante para esse lado também. A Ana Laura colocou uma informação aqui pra gente, ó. A Lei Maria da Penha não A Lei Maria da Penha não distingue orientação sexual e identidade de gênero das vítimas mulheres. O fato de a ofendida ser transexual feminina não afasta a proteção legal. Era sobre isso que eu ia falar, porque eu acho que no esporte é um pouco complicado a gente falar sobre isso, não desrespeitando a identidade de gênero da pessoa, né? Se a pessoa nasceu mulher ou se ela se identifica como mulher, não faz diferença nenhuma na vida de ninguém, a não ser na vida dela. Mas a gente sabe que estruturalmente, biologicamente falando, o homem ele é mais forte, ele tem uma formação anatômica assim maior do que a da mulher, em grande maioria das vezes. A gente não posso generalizar porque eu sou uma pessoa que tem 1,65 m, tem 300 muitas mulheres maiores do que eu aí pela rua aí. Mas eu acho que no esporte é mais difícil a gente avaliar, mas na lei, né, a pessoa ela se identifica como mulher, ela tem uma expressão de gênero feminina, ela se vê dessa forma, então eu acho que na lei deve ser muito mais fácil de falar sobre isso, porque é um homem que está agredindo uma mulher, né, seja biologicamente ou seja como identidade. Então é isso que importa. E na lei também essas pessoas, as pessoas trans, elas têm esse direito legal dessa identificação, seja por nome social, seja por mudança, né? Então, eu acho que dentro da lei isso tá válido aí pra gente. Eu acho que foi bem interessante essa informação, Matheus, esse deixa debate. eu te perguntar. No início, numa tese, começar uma introdução, como que a gente poderia, né, começar a colocar que tipo de informação numa introdução? Então, Eu também nunca sei o que fazer na introdução. vamos lá, gente. A gente vai chegar nessa parte. A gente está terminando aqui. Eu vou ler um texto com vocês que enviaram, que eu não vou falar de quem é, para a pessoa não se sentir constrangida. Não sei nem se ela está aqui assistindo, mas a gente vai falar sobre isso. Eu achei um texto Eu ia interessante. mandar o meu, só que não deu tempo. Eu achei um texto interessante para a gente conversar. Vocês vão ver. Aqui, ó, informações pra gente, repertório cultural, né? As pessoas falam, e posso colocar uma série da Netflix no minha redação? Pode, gente, pode colocar o que vocês tiverem. Isso aqui é realidade, isso aqui é o que está no mundo atual, as pessoas falam sobre isso, as pessoas assistem isso, tudo dá para colocar na redação, desde que você seja inteligente para saber colocar. Né? A gente precisa usar o nosso cérebro nesse momento de colocar a informação na redação, porque senão, se você colocar uma informação completamente deslocada, ou uma informação que você só joga lá dentro, a pessoa vai ler e falar assim, tá, mas e aí? Aí não adianta, aí você vai estar jogando suas linhas fora e vai estar perdendo suas chances de fazer o curso que você tanto quer. E a gente está aqui para que isso não aconteça. E não sei se alguém aqui já assistiu, mas esse cara aqui é um feminicida, né? Extremamente psicopata. Psicopata, feminicida, esse cara é louco. Entra na redação? Entra, porque a gente vê isso, ele mata a mulher porque ela é mulher, porque ela não retribui o amor dele. Aí a violência contra a mulher de uma forma física, de uma forma psicológica, ele manipula, ele tem crimes virtuais, acessa a rede social de pessoas. Rastreia, persegue. Cabe entrar sim. Ele é bem psicopata mesmo, sabe? E a mulher ainda aceita aquilo. A última com quem ele conviveu aceita tudo, mata por ele. Isso é uma
uma coisa que as pessoas falam também, né? A mulher aceita a violência porque ela continua dentro de casa. E é uma coisa extremamente... Eu vi como muita dependência emocional por parte dela. Eu vi muita dependência Sim. dela, sabe? Né? Nem questão de Sim. que ela aceitou, mas ela viu que ela... tipo assim, Depende, porque a eu vítima... amo tanto ele. Desculpa, vou falar. Depende, porque, tipo, a mulher pode acreditar que o amor dela pode mudar ele. Com Sim. certeza. Isso é uma coisa... E ela realmente achava isso, que ele ia Isso é uma mudar, que informação ele fez toda uma tortura extremamente real. psicológica com ela. Ele Isso fez é uma uma tortura informação psicológica extremamente com ela real, que gente. ela achou que realmente ia, que ele ia mudar e que eles mudando de casa e casando, ele não ia mais fazer nada, né? E pelo que a gente viu, ele vai continuar fazendo. É real isso, as pessoas, elas... Quando a gente fala de mente, quando a gente fala de comportamento humano, de expressão de gênero, quando a gente fala de qualquer coisa que envolve a nossa cabeça, é muito complexo. Porque os nossos sentimentos, o nosso comportamento, nossas atitudes, eles são completamente baseados nas coisas que a gente sente. E a pessoa, quando ela está nessa posição de vítima, ela tem uma história, você pode procurar na história dela, ela tem uma história constante de uma posição de vítima. Ou ela... o pai era agressivo, o pai era controlador demais, ou ela só namorou com pessoas assim, ela tem um relacionamento familiar ruim, tem uma história, porque as pessoas, elas tentam compensar, isso é natural do ser humano, esse comportamento compensatório. Aqui tá tudo ruim, mas eu vou ter esse relacionamento, ele vai melhorar a minha vida, ele vai isso, ele vai aquilo. E ela acredita que um dia vai ficar tudo bem, que um dia o amor dela vai ser capaz de curar essa pessoa. Ele é difícil, mas eu sei que eu vou conseguir mudar ele. E ela se mantém naquela posição. E as pessoas julgam isso, mas não tem como. Né? Parece bobo a gente falar assim, nossa, fulano apanha e continua lá. Mas é uma dependência, às vezes não só emocional, mas também financeira, porque a pessoa tem 3 filhos, ela vai sair de casa, o marido não vai ficar com as crianças, ela vai ter que levar junto, ela vai morar onde? Vai para casa da mãe, ou vai ficar na rua, ou vai o quê? Entendeu? Tem alguns lugares em São Paulo que tem uma casa de apoio para as mulheres que sofrem um tipo de violência, elas podem ir para lá, mas isso não é realidade no Brasil inteiro. Né? Pega lá, sei lá, Nordeste, esses lugares assim mais carentes, isso não acontece, até no Centro-Oeste mesmo, né? Região Sul e Sudeste, talvez tenham mais apoio. Mas não é fácil de jeito nenhum, e não dá para culpar a vítima, né? Quando você culpa a vítima porque ela tem um posicionamento, porque ela tem uma atitude que você não teria, você está aliviando o lado do agressor, você está tirando a culpa dele. Outra série, também legal, não sei se alguém aqui também já assistiu, mas é Bom Dia Verônica, é uma série brasileira que fala sobre aquele cara que tá ali no pôster, ele é policial e ele é um psicopata também, que tem uma mania com as mulheres, faz um ritual meio satânico, não sei o que é, com mulheres que ele pega, e ele tem um padrão, ele sempre pega mulheres que vêm do Nordeste para São Paulo procurando emprego, ele fica na rodoviária com a mulher dele é um caso típico também de violência contra a mulher, violência psicológica que ela sofre, violência moral, violência patrimonial, ela sofre muitos tipos de violência na mão dele, e além das mulheres que ele mata, né? Também é um bom exemplo, até mais realista com a nossa realidade aqui no Brasil, para se colocar, e talvez até em outras redações, talvez entre um tema de saúde mental ali, que fala sobre dependência, que fala sobre adoecimento mental, também é um tema que dá para colocar, porque ele adoeceu a mente dela, a relação deles adoeceu a mente dela, e ela também não conseguia sair. Então, dá para vocês irem associando essas informações. E aqui, para a gente terminar, uma frase da Simone, que ninguém nasce mulher, torna-se. E eu acho que... Essa frase caiu na prova, né, da época desse tema de violência, né? Tem muita gente que usou, inclusive eu usei na época. Tem muita gente que fala que foi uma dica também de que esse seria o tema da redação, porque foi no dia anterior a redação. E aí as pessoas ficam agora procurando na prova, na parte de humanas, mas agora não tem mais como fazer isso. Agora não tem nem como mais você ter um spoilerzinho, né? As pessoas falam que o INEP, ele divulga algumas sugestões, assim, né, no Instagram, né? E todo mundo eu também falo no Instagram. Isso. Falam bastante. Mas olha só, isso aqui entra no tema de identidade de gênero, né? Porque você pode falar sobre isso numa mulher trans,
Porque a mulher trans, ela não nasceu trans. Mas ela se tornou mulher, porque ela se enxerga como mulher. Olha só que legal. Dá pra colocar dentro desse contexto também. E agora, deixa eu ver quanto tempo a gente tem. A gente tem pouco tempo. Mas vamos lá. Daqui a pouco vocês vão ficar com o Yuri para falar de matemática. E deixa eu compartilhar aqui com vocês a redação que eu achei legal da gente falar sobre ela. Não sei nem se é o nome da pessoa, que daqui a pouco tem um nome e eu tô mostrando. Não. Olha só. Vocês falam que não sabem o que colocar na introdução, né? Vamos lá. Introdução. Como eu gostava de fazer minha introdução. Eu não vou impor nada para vocês, óbvio, eu vou falar como eu fazia, porque eu amo escrever, minha paixão da minha vida fora da medicina é escrever, então eu escrevo bastante, mas não redação, né? Produzo textos, enfim. Eu odeio escrever. E eu acho que isso facilita muito para mim, sinceramente. E eu gostava de fazer como? Eu gostava de começar o texto com uma afirmação, sabe? Afirmando aquele tema, porque eu já sabia que eu não ia fugir dele quando eu fizesse isso. Então, se o tema era violência contra a mulher, eu já colocava assim, começava assim, sabe-se que hoje a mulher assume um papel de vítima na sociedade, ponto. Ali eu já introduzi o que eu ia falar. A introdução, ela tem que ter um contexto para você começar ela, então você pode colocar como, sei lá, não sei se as pessoas aqui escutam Luísa Sonza, mas ela usa um artifício no último álbum dela, que é uma música que ela lançou sobre, né, as pessoas falando dela. Olha só, outra informação de um tipo de violência contra a mulher. Ela começa a música dela, eu vou falar a música, eu vou falar as palavras que ela usa, tá, gente? Mas se alguém se sentir desconfortável, me desculpe. Ela começa a música falando puta, vagabunda, interesseira. 3 palavras jogadas. Assim, tem um nome específico para isso que eu não me recordo, mas pode começar assim também na redação. Não com essas palavras, mas começar de outra forma. Física, psicológica, moral. Esses são os tipos de violência mais comuns na sociedade contra a mulher. Vocês podem começar assim também. Vocês podem começar historicamente, né, trazendo toda aquela parte histórica. Sabe-se que historicamente a mulher, ela foi condicionada a um papel de, sei lá, submissão em relação ao homem, e isso, aí você introduz o tema, ou seja, você sabe que a pessoa sabe que você vai falar de violência contra a mulher. Eu tenho um pouco mais de dificuldade, assim, eu começo a introdução numa boa, meu problema é, às vezes, a tese, porque aí, né, eu coloco uma oração já típica que eu sempre uso, né, falando, deve se analisar tal X e Y, que vai ser, né, meus 2 argumentos. Aí, às vezes, esse X e Y eu fico, putz, o que eu vou falar agora? Aí, às vezes, eu tenho um pouco de dificuldade na tese, porque aí o X e Y já vai direcionar já para o que eu quero falar na argumentação. Aí eu tenho essa dificuldade de achar sinônimos até também. Entendi. Dentro da introdução tem que ter uma coisa chamada tópico frasal, que é assim, é a sua posição. O que você pensa daquele tema? Porque não adianta você falar, historicamente a mulher assume uma posição de submissão, e você expõe aquela informação, tá, eu sei sobre isso, mas o que você acha? Então você tem que falar. Eu geralmente deixo isso para a última linha. A última coisa que eu falo é o que eu acho daquele tema, a minha posição, né? Não em primeira pessoa, mas falando, expondo o que eu penso. Então, eu coloco um conectivo ali, tipo, dessa forma, esse é um dos principais problemas da sociedade brasileira atual. Então, eu estou falando, se eu uso a palavra problema, eu estou dizendo que aquilo é ruim, então eu me posicionei. Esse é um problema da sociedade. Agora, se eu colocasse, sei lá, eu posso falar, então, por exemplo, vamos supor, eu comecei minha redação assim, né? Falando após a ditadura militar, foi criada em 1988 a Constituição Federal. E dei a introdução ali do meu tópico frasal, como que eu quero começar a falar. Aí eu coloquei sobre igualdade de gênero. Só que aí eu já puxo eu já linko falando assim, embora, né, exista a Constituição, ela não é aplicada atualmente, visto que ainda há casos de violência contra a mulher. Isso é uma posição?
No Enem, Alguém desculpa, levantou a mão no aqui. Enem, o simples fato de você falar que não eles já consideram que você está se posicionando. Sim, essa informação está correta. Então, o jeito que eu falei aqui, então, já seria uma posição. Isso, já é sua tese. Seria uma Ah, posição. então tá bom. Achei então que eu não tava... Não, tá, porque achei que eu não tava colocando posição. Alguém levantou a mão aqui, não sei se a pessoa queria falar, eu acho que era o Haru, não sei como que fala. Se estiver falando errado, me desculpe. Mas abaixou a mão, então acho que não era nada. Eu vou ler aqui Ele para tá vocês. falando no chat, ele falou assim, posso adicionar uma frase ou um pequeno poema como uma introdução? Uma frase, um pequeno poema. Cara, um pequeno poema, eu acho que você vai estar perdendo suas linhas ali preciosas, porque depende. Uma citação, uma frase, né? Sim. Pode até começar com uma citação. Eu não começaria com uma citação, porque eu acho muito arriscado. Eu acho que a introdução seria o básico ali, sabe? Você tentar descrever de uma forma básica aquele tema, expor a sua opinião. E se você começa com uma citação, pode ser que você fuja um pouco. Ou pode ser que a pessoa não entenda muito bem. Aqui, ó, uma dica que eu já vi na internet para desenvolvimento é usar causa e consequência. Foi o que eu falei. Expõe e depois coloca um conectivo lá. Dessa forma, como consequência, haja vista isso. Gente, conectivo é primordial na redação. Vocês peguem uma tabela e saibam conectivos. Conectivos de adversidade, conectivos de, sei lá, de juntar. A conexão, o conectivo ele vai juntando as ideias, né? Então, se você coloca uma informação lá, você coloca analogamente, quer dizer, junto com aquela informação, no mesmo pensamento, ou haja vista isso, é um conectivo de consequência, que você vai estar falando que, mostrando sobre aquilo que você falou, tem uma consequência. Consequentemente, em consequência disso, além disso, ademais, outro sim. Essas coisas são importantes, vocês precisam colocar isso na redação, senão fica muito quebrado o texto. A pessoa lê e a mente dela fica, tipo assim, com pausas, sabe? Não é legal isso, é legal que o seu texto ele flua, que ele tenha uma concordância ali, que as ideias elas se conectem, que fica aquela coisa gostosa de ler, que fica fácil de ler. Qualquer pessoa tem que pegar e ler aquilo com facilidade, entender e compreender. Então eu vou ler que senão a gente vai acabar... Sempre coloca algum filme que tem relação. Você acha válido eu continuar? Sim. Sim. A gente pode colocar tudo na redação, desde que a gente saiba colocar aquela informação, né? Filme, série... inclusive, colocar essas informações de diversas áreas, né, de conhecimento, teatro, cinema, literatura, até mesmo de matemática, física dentro da redação, mostra que você tem um conhecimento, mostra que você tem uma capacidade de fazer analogias, de comparar as coisas, como se o seu mundo ele fosse todo conectado, entendeu? Você olha para as coisas e você sabe conectar ela a outras coisas. Isso mostra um pensamento inteligente. Então, é legal, sim. Ó, vamos ler essa introdução aqui, porque acho que a gente não vai ter tempo para ler o texto todo. Olha só, essa introdução tem 3 linhas. Você acha que a pessoa vai conseguir passar a ideia dela e fazer juntar as ideias essenciais daquele tema e passar o posicionamento dela em 3 linhas? Eu acho que não. Não tem título, né? A pessoa colocou ali a proposta de redação. Então, ó, sabendo que esses acontecimentos vêm decorrentes do século passado, muitos não sabem dos direitos que possuem. Essa é a introdução da pessoa em questão. Vamos lá, primeiro. Sabendo que esses acontecimentos tem uma vírgula ali entre o acontecimentos e vem. É muito importante também gramática. A gente tem que estudar um pouquinho de gramática. Vou tentar trazer algumas coisas para vocês de gramática, porque a minha ideia aqui é trabalhar só com texto. A Juliana fazer essa parte que eu estou fazendo hoje, mas como ela não conseguiu na segunda-feira, eu estou fazendo hoje. E aqui, ó, o que vem acontecendo? Quando a gente coloca essa frase e pensa no sujeito dessa frase, o que vem decorrente, né, do século passado? Esses acontecimentos. Então, você está separando, você colocou uma vírgula ali antes do verbo que conecta ele ao que ele explica. Você cortou a frase no meio. Né? A vírgula ela não pode entrar entre verbo e sujeito, entre predicado e verbo, sujeito, predicativo do sujeito. Não pode entrar entre
entre essa linha básica, sabe? Né? Uma oração básica é formada por verbo, sujeito, verbo e predicativo do sujeito. Se a vírgula entra entre essas estruturas, o texto fica cortado. Então, sabendo que esses acontecimentos, vamos fazer uma pausa para simbolizar ali a vírgula, né? Vem decorrentes do século passado, então você cortou o seu texto, o seu texto não faz sentido ali, então você já perderia ponto na parte de gramática, né, de conhecimento da língua portuguesa. A pessoa usou esses, sabendo que esses acontecimentos, quais desses acontecimentos? Digamos que não tem isso aqui escrito em cima, ó, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Não fala, você não coloca, né, o corretor não vai receber só seu texto, não tem título, não tem nada, não tem proposta em cima, ele vai receber o texto puro, quando ele lê, ele vai falar assim, esses quais? O esses, ele busca alguma coisa lá atrás, né, como se você estivesse falando alguma coisa lá, tipo, cadeira, mesa, guarda-roupa. Essas coisas estão na minha casa. Essas buscam o quê? Cadeira, mesa, guarda-roupa. Foi isso que eu falei, né? Sabendo que esses acontecimentos, esses quais? Você não falou quais acontecimentos. Você poderia colocar uma frase antes, né? Alguns acontecimentos que você tem ali historicamente, ou sei lá, atuais na sua cabeça, alguma informação, e depois você coloca, sabendo que esses acontecimentos, você estaria puxando aqueles acontecimentos. Causa-consequência. Poderia. Mas assim, não. Assim o texto está completamente desconexo, não faz sentido para quem lê. Bem decorrente do século passado, muitos não sabem dos direitos que possuem. Também não se posicionou. Não tem ali, não sei quais são esses acontecimentos e não sei se você está falando que isso é bom ou que isso é ruim. Né? As pessoas, muita gente não sabe sobre o direito delas. Ok, eu também posso não saber sobre os meus direitos, mas isso é bom ou isso é ruim? Preciso me posicionar. Aqui, a Constituição de 1988 traz em seus anexos direitos de ir e vir a cada cidadão. Outra vírgula ali, ó, entre 1988 e traz. Quem traz em seus anexos direitos a Constituição de 1988? Então, a Constituição de 1988 é seu sujeito da oração. Sujeito, verbo. Olha a vírgula ali entre os dois. Quebrou o texto. Não faz sentido. Já a segunda vez que isso acontece, quando isso acontece só uma vez, como isso é um erro grave, eu acho que se acontecesse uma vez, o corretor já tiraria ponto. Erros mais leves de vírgula, de pontuação, são 2. Quando você erra 2 vezes a mesma coisa, eles tiram ponto, porque eles consideram que você não sabe aquilo. Né? Se você tem um erro só, pode ser que você não prestou atenção. Se você tem 2 erros, você não sabe. Por isso que você cometeu 2 vezes o mesmo erro. Então, aqui você perderia ponto. Eu acho que perderia até bastante ponto. Inclusive o das mulheres. Nos últimos anos, a violência contra as mulheres vem crescendo cada dia mais, por falta de informação ou até, né, colocou uma crase ali no até, medo de expor seus agressores. Vamos lá. Aqui foi mais expositivo também. A ideia é quando você jogou aqui, ó, a pessoa jogou que a Constituição traz e que a pessoa ela tem medo de expor o agressor. Mas por que isso acontece? Tenta trazer informação de uma forma mais compacta. Sei lá, a Constituição de 1988 traz direitos essenciais. Os casos de violência contra a mulher vêm crescendo por falta de informação. Aí você agora descreve aquilo, você debate, né, entre aspas, assim, você complementa a sua informação. Aqui está uma exposição de informações. Está parecendo um texto de jornal, quando você lê e fala, por falta de informação, mas e aí? Fala mais sobre isso pra gente. É igual quando você vai fazer terapia e você fala uma coisa pro terapeuta, ele fala, mas fala mais sobre isso, porque ele quer que você pense sobre aquilo. E é isso que a redação quer que você faça, que você pense, que você fale. Porque tem pouca informação, né? Porque as pessoas têm medo de expor seus agressores, por exemplo. Poderia falar sobre dependência emocional, dependência financeira. Você supõe ali, você traz um pensamento seu sobre aquela informação. Porque é exatamente essa a ideia do texto dissertativo argumentativo. É que você traga informações baseadas em dados reais
mas que você também se posicione dentro daquele tema e que você tente convencer a pessoa que está lendo da sua ideia. Aqui você está só trazendo uma informação, você parece que não está tentando convencer a pessoa de que aquilo é uma coisa boa ou ruim, tanto é que você nem se posicionou lá em cima. E agora eu vou pular para o final, porque a nossa aula está acabando, eu tenho que passar a sala para o Yuri. Eu vou falar sobre esse finalzinho, porque eu acho muito importante. Se as autoridades locais adotarem medidas que abardam também está escrito errado, abardam termina com M, e eu acho que nem seria uma palavra legal para a gente colocar aqui. Tá, enfim, abardam esses assuntos em certos locais, abordam, de abordar. O ão, no final da frase, ele vem só quando é futuro. Então, chegarão, trarão, farão, é tudo futuro. Presente e passado é AM. Então, abordam é AM. Esses assuntos em certos locais, como escolas, UBS, unidade de saúde, eu achei isso muito legal, porque a violência contra a mulher é um problema de saúde público, a gente vê isso na medicina, isso aqui é uma informação legal, gostei. Com palestras educativas, passando mais segurança para as mulheres, iriam amenizar, né, tá escrito errado aqui, amenizar, grande parte dessa agressão contra as mulheres no Brasil. Tem um acento ali no as também que tá errado. Vamos lá. Eu vou dar outra dica para vocês. Eu já falei sobre gramática, que é importante, então vamos trazer alguma coisa de gramática. Vamos ler, gente, para a gente conhecer palavras, para a gente saber como escrever as palavras, porque é normal a gente não saber escrever palavras. Eu muitas vezes pego meu celular, como que eu escrevo isso? Porque eu esqueci. Mas vamos ler. Quando a gente mantém a nossa mente cheia de informação, a gente não esquece. E para finalizar, porque a gente tem 1 minuto aqui, proposta de intervenção, eu gosto de fazer bolinhas, uma dentro da outra, que vai aumentando. Começa com o indivíduo, vai para ao redor dele, famílias, bairro, escola, depois se aumenta. Governo, sei lá, empresas, iniciativa privada, conecta tudo. Então, tem que começar com uma reflexão própria, pelo menos é o que eu gosto de fazer, estou dando uma dica para vocês. Então, o que eu posso fazer para mudar isso? O que as pessoas que estão ao meu redor podem fazer? O que pode acontecer na escola? Palestras, educação sobre a independência da mulher, empoderamento feminino nas escolas, para as meninas crescer pensando diferente. O que o governo pode fazer? Ele pode fiscalizar mais, ele pode criar centros próprios para denúncia, para a mulher se sentir mais segura, ele pode criar casas de apoio em que a mulher, caso ela precise sair de casa, ela vai ser recolhida, ela vai receber alimentação, moradia, cuidado para os filhos, ela vai conseguir se profissionalizar para arrumar um emprego, para se tornar independente. Entendeu? O que as empresas podem fazer? As empresas podem criar um projeto em que mulheres que não têm como, sei lá, que sofreram violência doméstica e estão saindo de casa, que vão ser contratadas para elas tentar se profissionalizar, vão receber curso, vão receber um salário, entendeu? Você tem que conectar todas as coisas, porque a gente culpar só o governo, a gente culpar só o sistema, assim, é você tirar a sua responsabilidade social. E o Enem quer que você identifique que você tem uma responsabilidade social. Todos nós temos uma responsabilidade social. É por isso que a gente não pode ficar falando merda na internet, compartilhando informação falsa ou julgando as pessoas, porque a gente perpetua esse cenário de violência moral, física, psicológica contra a mulher. Então é isso que eu quero que vocês façam, eu quero que vocês pensem em como eu e como as pessoas ao meu redor, e como uma entidade maior, governo, empresas, tudo que vocês conseguirem pensar que tem grande poder aquisitivo aí, podem fazer para melhorar a sociedade. Esse texto aqui, de um modo geral, ele está fraco, mas dá para melhorar. Eu sei que dá para melhorar, porque eu melhorei, todo mundo consegue melhorar, porque a gente está aqui para isso. Então, foi um pouco corrido esse final aqui para falar disso, preciso passar a sala. Eu quero agradecer a atenção de vocês, gostei muito da nossa conversa, gostei de conhecer de vocês, gostei de quem falou aqui, compartilhou a informação. Mandem a redação por e-mail, tá? Manda a redação por e-mail lá, que eu vou enviar de volta corrigido, por favor. Tem data até que dia que pode enviar a redação? Tenta enviar até o final de semana e digitada, tá? Quem mandou foto, por favor... Digitada? Digitada. Quem mandou foto, reenvia Pode ser para mim. escaneada, não? É porque eu vou marcar para vocês no Word. Então seria bom. Tá, não, beleza. Aí é melhor para você, beleza. Tá? Quem enviou foto, tenta reenviar digitada aí que me ajudaria. Eu aceitei agora, porque eu não tinha tido essa conversa com vocês e não saberia, e não
ficaria gastando tempo lá no grupo, mas agora que vocês sabem, quem quiser editar e mandar, eu vou devolver, enviar pelo e-mail lá, corrigida, com anotações, dicas, sugestões, dicas de leitura, sei lá o que mais que eu consegui pensar. Tá bom, galera? É isso, então. Gostei muito de hoje. Vou passar a sala aqui pro Yuri. Qualquer coisa, manda lá no grupo do WhatsApp e tamo junto. Yuri, tá aí? Fala, Matheus, estou aqui. Vou mandar para vou te tornar host aqui, cara. Beleza. Matheus, obrigada. Boa noite, viu? Ótima aula. Obrigado. Vê se foi. Onde que eu vejo isso? Ih, cara, eu não parei de gravar aqui. O que aconteceu? Será que eu perdi? Acho que está gravando ainda. Você deu host pro Valdir. Tá gravando ainda. Você deu o rosto Tá pro gravando. Valdir. Nossa, dei o rosto pra pessoa errada. Cadê o Valdir? Mas tá gravando ainda. Gente, sério, eu sou péssimo. Valdir tá aí? Tá conseguindo me escutar? Deixa eu parar a gravação aqui. Valdir, vou precisar que você passe o host pro Yuri. Você vai no nome dele, ali na parte dos participantes, vai clicar em More. Do lado do nome dele é um negocinho azul. Não sei se você está pelo celular. Você está pelo celular? Você vai no nome dele, vai clicar em 3 bolinhas que tiver, ou a palavra More, e vai clicar para ele se tornar host. Vai estar escrito Make Host, e você vai passar o host para ele. Consegue? Foi. Foi. Obrigado. Desculpa aí, Yuri, eu me confundi aqui nos nomes. Tranquilo, Matheus. Então, pessoal, é isso. Tô saindo aqui, tá? Boa semana para todo mundo. Boa semana pra você também. Tchau, tchau. Tchau.